aula sendo gravada a partir de agora. Vamos para a página 33 da apostila principal. Potenciação de números racionais, matéria nova, importante. Esse início... Apostila 2, né? Apostila 2, óbvio. Gente, esse início aqui, como sempre quando a gente vai iniciar um conteúdo novo, eu dou uma contextualizada, um desenvolvimento do pensamento ali, de como raciocinar matematicamente, e depois a gente sempre sai com um método prático, né? Sempre sai um método prático no final lá, e a gente parte para os exercícios usando esse método prático. Mas antes da gente chegar nisso aí, para não ficar uma matemática mecânica, sem pensamento, a gente sempre tem que dar uma entendida no seu funcionamento, na sua dinâmica. Então, vamos lá. Potenciação de números racionais. Potenciação, vocês já sabem, né? A potenciação Já. Já. é um número, a gente trabalhou bastante, principalmente os números inteiros, né? Quando a gente tem algo assim, deixa eu apagar aquilo ali, que eu não sei porque rabiscou aqui. Ronaldo, é potenciação de números racionais, né? Isso. Potenciação dos números racionais. Bom, então, a gente já sabe, por exemplo, dos números naturais. Sei lá, 2 elevado a 3. Nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2, não é? Agora, e dos números inteiros, os números negativos, né? Por exemplo, menos 2 elevado a 3. Ficaria o menos 2, que multiplica o menos 2, que multiplica o menos 2 também. Não é? É o menos 2 3 vezes ali. E se eu tivesse um número negativo agora com expoente par, né? Menos 2 elevado a 2. Seria menos 2 vezes menos 2. Beleza? Menos 2 vezes menos 2. Pergunto para vocês. Base negativa, né? Olha aqui, ó, base negativa. Menos 2 ali. Com expoente ímpar, o sinal vai ser qual? Negativo. O sinal é igual ao da base. Se a base for positiva, o sinal resultante também será positivo, né? Agora, se o sinal for negativo, o sinal resultante será negativo. Ou seja, com expoente ímpar aqui, ó, a gente já viu isso várias vezes, né? Com expoente ímpar, o sinal resultante é igual ao da base. Pessoal, vamos prestar atenção em mim aqui, tá? Para a gente não se perder. Então, ó, o sinal resultante com expoente ímpar, ele é igual ao da base. Se a base é negativa, o resultado também é negativo. Agora, base negativa e expoente par. Qual é o sinal resultante? Positivo. Positivo, né? Por quê? Porque menos com menos na multiplicação dá Mais. mais. Beleza? Estão lembrado disso? Sim. Todo mundo lembra disso aí? Sim. Maravilha. Por quê? Porque nós vamos usar essa ideia de novo agora nas frações. Nós vamos usar essa ideia de novo nas frações. Olha só o primeiro exemplo que nós temos ali, ó. Uma expressão 3/7. 3/7 ao quadrado. Ao quadrado. Então vai ficar como? Alguém consegue me dizer 3/7 ao quadrado? Como que eu escrevo? Repete mais um 3/7, né? 3/7 vezes 3/7? 3/7 vezes 3/7. Mesma coisa da ideia de potenciação. E a conta agora? De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 3 é 9. 7 vezes 7, 49. 49. Exatamente como é o exemplo que está aqui no material de vocês. Ok? Então, essa é a ideia de potenciação de fração. Você multiplica a fração a quantidade de vezes que está no expoente ali. E se fosse um número negativo? Muda nada. Se fosse aqui, ó, menos 3/7 elevado a 2. Ou menos 3/7 elevado a 3.
Aqui ficaria como? Menos 3 sétimos, que multiplica quem? Menos 3 sétimos. Ok? Muito cuidado com o sinal, hein, gente? Muito cuidado com o sinal. Eu vejo muito aluno fazendo tarefa aí e esquecendo o sinal. Está preocupado às vezes com a conta e o sinal é importantíssimo. Também tenho visto tarefa o aluno esquecer de colocar o número negativo entre parênteses. Nunca esqueça de colocar o parênteses em todo número negativo. É muito importante para você não se perder. Bom, potenciação com expoente par. O que acontece com o sinal? Vira positivo. Fica positivo, porque menos com menos na multiplicação é mais. Mais. E aí fica a mesma coisa. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. Tá? Se alguém precisar que eu retome algum conceito aqui, me dá um toque que eu volto na continha ali, beleza? Ô, Ronaldo, e o de baixo, que o expoente é ímpar, vai ficar negativo? Isso. Quando eu tenho aqui, ó, um expoente ímpar, eu sigo a mesma ideia de lá de cima, né? Ó. Ele segue, o sinal resultante será igual ao sinal da base. Se a base for positiva, o sinal resultante é positivo. Se a base for negativa, o sinal resultante é negativo. Ok? Por quê? Porque vamos escrever aqui, ó, menos 3 sétimos, que multiplica menos 3 sétimos, que multiplica menos 3 sétimos. Ah lá, eu tenho 3 sinais negativos, né? Menos com menos com menos. Vai resultar em menos. Menos. Ok? Agora, Ronaldo, oi, Benato. então se for um número negativo e o expoente for um número par, ele fica positivo, só se for ímpar, ele fica negativo? Não, se for ímpar, ele segue o sinal da base. Porque se a base for positiva, continua sendo positivo. Sim, tá. Entendeu? Às vezes o aluno, por que que eu pego isso no pé? Para não errar o conceito, porque eu já vi aluno fazendo isso aqui, ó, Benato, deixa eu apagar lá em cima. Ô, Já vi- Ronaldo, então quando Ô, o Ronaldo, negócio é negativo, a coisa vai ser negativo também. Isso, se o expoente for ímpar. Por E se quê? for Porque par? se for par, ele fica positivo aqui, ó. Ah, tá. 49. Tá, por quê? Porque quando o expoente é par, é menos vezes menos, né? Menos vezes menos dá mais. E quando o expoente é ímpar, é menos vezes menos. Aparece ali ímpar, né? Então você tem um resultado negativo. Viu, Benato? Porque eu já vi aluno fazer isso aqui, ó. Por exemplo, 1/2 elevado a 3. Ah lá, expoente ímpar. Aí ele fala, pô, expoente ímpar fica negativo. E tá errado, né? Meio elevado a 3 é 1 vezes 2, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. E aí, mais vezes mais, o sinal resultante é mais. Mas, Entendeu? Então, se o expoente for ímpar, o sinal resultante vai ser igual ao sinal da base. Se a base é positiva, o sinal resultante é positivo. Se a base é negativa, aí o sinal resultante será negativo também. Tá bom? Isso é Ronaldo, importante. mas nessas contas, se aplicam as regras dos sinais também? Todas, sempre. As regras de Se sinais vão para qualquer eu operação. não quiser saber, tipo, se eu não lembrar provavelmente dessa de base positiva, base negativa, número ímpar, número par, pode usar outra Que outra, por exemplo? dos sinais iguais e dos sinais diferentes? Pode, se pode, claro. É porque, Tá. na verdade, aqui, ô Samara, você vai usar a maneira que você achar melhor para você lembrar o sinal resultante. Tem aluno que às vezes precisa abrir a expressão, né? Do jeito que eu estava fazendo ali, ó. Ele chega aqui,
E ele precisa montar, por exemplo, 2/3 menos 2/3 elevado a 3. Tem aluno que depois da prática, e a gente está iniciando um conteúdo, então leva um tempo mesmo para a gente desenvolver isso, tá? Então não tenham pressa, cada um vai no seu ritmo. Mas tem aluno aqui que já vem e já fala assim, ó, expoente ímpar com um sinal negativo aqui, conserva o sinal. Aí ele já vem, 2 elevado a 3 é 8 e 3 elevado a 3 é 27. E pronto, ele mata. Entendeu? Já eleva os dois. A gente vai chegar nesse nível ainda, sem pressa. Agora, se quem tem dificuldade, eu na sua idade também tinha, eu fazia o passo a passo. Eu vim aqui, método do Jack, sem crise. Escrevi aqui, menos 2 elevado a 3, qual é o conceito de potenciação mesmo? É o menos 2 sobre 3, né? Menos 2/3, multiplicado por ele 3 vezes. Então eu fazia isso, menos 2/3, que multiplica menos 2/3, que multiplica menos 2/3. Deixa eu apagar que ficou feio ali. Tipo assim, são 3 sinais negativos. Aí 2, menos com menos, daria mais. Isso. Aí mais com menos, menos. Isso. Aí eu vim aqui, eu fazia assim, deixa eu definir o sinal primeiro. Então eu fazia isso, menos com menos aqui, mais. Aí mais com menos aqui, menos. Aí então meu sinal resultante, negativo. Assim foi o meu início também, ok? Depois eu só fui ficando craque porque eu fazia muito exercício. Fui fazer o Kumon e tal, era muito exercício, aí eu fui ficando rápido. Mas no início era assim que eu fazia. Menos com menos dá O mais. Ronaldo vem. E mais com menos dá menos, tá? Então, 2 vezes 2, 4. Olha como que eu fazia também, Aí eu vim aqui resolvendo a potenciação, Então, primeiro eu defini o sinal, método do Jack. Vim aqui e fazia 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ótimo. Pus aqui. Denominador, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27. Entendeu? Eu ia no meu ritmo. Sabe? Até eu ficar craque no negócio. Então é assim que eu recomendo também, que vocês vão aí passo a passo, porque às vezes a gente se perde mesmo, tá bom? Bom, vamos seguir então aqui para os exercícios. Vocês vão ver que aos pouquinhos isso aqui vai ficando muito facinho. Muito facinho. Vocês vão aprender isso aqui agora no 7º ano, primeira vez. Ano que vem vão ver de novo. No 9º ano ver de novo. Eu sei porque eu ensinei isso aqui no 9º ano outra vez. Então fiquem tranquilos. Ronaldo, como é que você aprendeu esse método do Jack aí? Você inventou? Método do Jack? É. É coisa minha mesmo. O maluco é assim mesmo. Pensa em coisas aleatórias. É igual a história da visão além do alcance do Thundercat, né? A visão além do alcance do Thundercat. Quer ver? Cadê ele? Ronaldo é o deus dos professores. Ele cria métodos que Não tem é como descrever de tão bom. método do Ele é Jack. Anonymous invadiu Hacker. Não achei. Eu tenho depois na outra aula eu acho do Thundercat. Agora eu não vou achar. Bom, vamos seguir aqui. Escolha uma fração. Faça o que se pede. Então acompanhe aí comigo, hein? Acompanhem aí comigo. Deixa eu apagar isso aqui. No investigue aí. Na letra A. Escolha uma fração positiva para ser a base. Fala uma fração aí. 1/3. 1/3. Vou escrever aqui então. Escrevam aí também. 1/3. 1/3. Ok. Agora, segundo ali, o que nós estamos fazendo aqui, gente? Quem lembra o nome dessas passagens aqui que usa... Algoritmo? Algoritmo. Muito bem, nós estamos seguindo o algoritmo, uma sequência de resoluções, né? De ordens ali. Aí o primeiro círculozinho ali. Escolha um expoente par. 2. 2. Dois. Vocês estão pegando os mais facinho. Muito bem.
Então, esperto. Então, a base é 1/3, o expoente é 2. Calcule a potência. Um nono? Isso. Isso. Quem falou 1/9? Eu. Boca Lucas. Mino? É o Boca? Lucas, é o Lucas. Ah, Lucas. Nossa, que pra mim tá Eu parecendo- se bom. Ó, então o que o Lucas fez? A base é 1/3 ao quadrado, né? Nós escolhemos base 1/3 e o expoente par o 2. 1/3 que multiplica 1/3. 1 vezes 1, 3 vezes 3. 1/9. Ok? Então põe aqui o resultado, ó, 1/9. Tá? Na prática, quem fez rápido assim, o Lucas, ó, ele já pegou aqui. 1 ao quadrado é 1, já botou lá no numerador. 3 ao quadrado é 9, já veio aqui no denominador. Tá bom? Dá para sair rapidinho também. Vamos ver o próximo aqui, ó. O segundo aqui embaixo. Então a gente continua com a base 1/3 e o segundo círculozinho ali, segundo balãozinho, escolha um expoente ímpar. 5. 3. Ah, vai de 6 3, é então. ímpar? 3 ela falou, não? A 3? Eu falei 3. 3. 3. Maravilha. Então a base é 1/3, o expoente é ímpar. Calcule a potência. 1 sobre 27? 1/27. 1/27. Quem não entendeu, faz o passo a passo. 1/3 é a base, expoente 3. Nada mais é do que 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Ok? Quem já está entendendo a ideia, 1 ao cubo, 1, vai no numerador. 3 ao cubo, 27, vai no denominador direto. Maravilha? Vamos para o item B agora. Ó. Balãozinho de baixo aqui do item B. Escolha uma fração negativa para ser a base. Menos 2/4. Menos 2/4 é menos meio, né? 3 quintos. 3/5. 3/5. Verdade, Nossa, 3/5. 3/5. Da hora. 3/5, para ficar um número difícil. Então, olha aí, base menos 3/5. Primeiro balãozinho de cima. Escolha um expoente par. 2. 4. Ah, 4. 6. Vixe, já vai ficar 10. enorme. Você é doido. Vamos pegar o 4. 200. O 4. 4. 4. Vamos pegar o 4. Santo Deus, senão é muita conta. Já, vamos ver. Calcule a potência agora. Agora eu quero ver, tá vendo? Escolhe número grande aí de expoente. Agora eu quero calcular. Dá 81, não dá? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. O Numerador? numerador é 81. Isso, vamos mostrar para quem não entendeu. Eu tenho Nossa, menos 3/5, é a base escolhida. Como é negativa aqui, eu vou pôr ele entre parênteses. E o expoente agora é 4. Pessoal, é só repetir o menos 3/5 4 vezes. Menos 3/5, que multiplica menos 3/5, que multiplica menos 3/5, que multiplica menos 3/5. Ok? Bom, primeira coisa, qual o sinal resultante? Negativo? Negativo. Positivo. Positivo, filha. É positivo. Anota aí. Positivo. Expoente, Positivo, é positivo. expoente par sempre é positivo, né? Então, olha só. Menos com menos dá mais. Mais com menos, menos com menos, mais. Mais com menos dá menos. E menos com menos dá
Mais. Mais. Então, sinal resultante. Ronaldo, Oi? a minha bateria aqui do celular tá acabando, eu vou sair e entrar pelo computador, tá? Já volto. Ok, vai lá. Então, olha lá. Sinal resultante positivo. Positivo. Agora é só multiplicar, né? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 3, 81. 81. Agora eu quero saber o 5 elevado à quarta potência. 625. 625. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125. 125 vezes 5, 625. 625. Então, calcular a potência até que é fácil. O problema, às vezes, é acertar o sinal, né? Então, ficou positivo ali, 81, vou pôr aqui no quadrinho, ó, sobre 625. Maravilha, maravilha. Ok? Positivo ali. De baixo agora. Quem está com prática, ó, só vinha aqui, 3 elevado a 4, 3 vezes 3, 9, 27, 81. Já põe direto. 5 elevado a 4. Faz de cabeça, né? Quem consegue? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625, ok? Quem vai ganhando ritmo aí. Nem sempre é tão fácil. Bom, segundo balãozinho. A base continua sendo menos 3/5. E eu quero agora um expoente ímpar. 3. 5. 5, pode ser 5. 3. Vai 5? Vamos pôr o 5. Vai 5. Vai sim, vai ficar enorme, mas vamos lá. Ó, menos 3/5 elevado a 5. Expoente ímpar. Já de cabeça, né? Dá para saber o sinal. O sinal com expoente ímpar, Negativo. Negativo. né? Negativo. Então, menos 3/5 que multiplica menos 3/5 que multiplica menos 3/5 que multiplica menos 3. O numerador é menos 243. Acho que sim. Porque 81 vezes 3 de novo, né? Vai dar 243, isso. Ó, quando você tinha aqui que menos 3/5 elevado à quarta, a 4, deu 81, o 3 elevado a 5 é só fazer 81 vezes 3 de novo, né? Que vai dar 243. 43. 243. Beleza, já definiu o numerador. Mas antes disso, qual é o sinal resultante? Menos Negativo. menos com Negativo. menos. Negativo. Isso. Menos com menos dá mais com menos aqui vai dar menos com menos aqui dá mais, e mais com menos aqui dá menos. Então, o sinal resultante, quando o expoente é ímpar, o sinal resultante segue a base, né? É igual da base. Agora que são elas. Então, olha só. No 5 elevado a 4, que era o exemplo anterior, tinha dado 625. Então, se eu quero saber a quinta potência, é só pegar o 625 e fazer vezes 5 de novo. Quanto que dá? Dá 3.125. É isso aí. 3.125, ok? Então, 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Então, o resultado aqui, negativo 243 sobre 3.125. Espero que estejam todos usando a apostila aí, estejam escrevendo na apostila, bonitinho, organizado, e estejam também com uma folha de rascunho para você calcular, além da própria calculadora, para você conferir os resultados, tá bom? Então, em casa aí, vão usando. Eu tô na calculadora. Beleza. Bom, então fizemos o primeiro exemplo aí. Deixa eu apagar essa luz aqui. Todo mundo, então, quem deu print, quem já copiou, maravilha. Vou apagar aqui. Vamos ver o que nós temos na sequência ali. Acho que eu tenho alguns exemplos. Ali é interessante. Nós temos um fator diferente aqui agora. Expoente negativo. Ave Maria, hein?
Expoente negativo. Vou fazer alguns exemplos e depois vai ter o método prático, tá bom? Vai ter o método prático depois. Deixa eu dar um zoom a mais aqui. Todo mundo enxergando bem aí? Ó, tem o item C aqui ainda, né? Que eu não escrevi. Tem o item C ali que eu não escrevi ainda. Vou apagar todas essas coisas aqui. Então, ali. Que conclusão é possível registrar em relação ao sinal das potências, comparando os sinais das bases com os expoentes? Complete as sentenças a seguir. Se o expoente for par, a potência, o sinal Vai resultante... ser positivo. Positivo. Então escrevam aí, positivo. Positivo. Beleza? Escrevam aí. Positivo. Beleza. Ó, escrevi no material ali, na apostila. Vamos ver o de baixo. Se o expoente for ímpar, a potência... É negativa. Vai ser negativo. Não. Possui o mesmo sinal da base. É verdade. Porque se a base for positiva, o sinal resultante é positivo. Se a base for negativa, o sinal resultante é negativo. Tá bom? A gente já falou disso aí. Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Então escrevam isso aí na apostila. Ó. Se o expoente for par, a potência é positiva. Se o expoente for ímpar, a potência possui o mesmo sinal da base. Né? O sinal resultante da operação será o mesmo da base. Bom, exercício 2 agora. Olha só aqui que interessante isso. Olha que interessante isso. 1/3 elevado a 3, tá? No item A, é igual a 1/27. 1/27. Agora, 1/3 elevado a 2. É só eu pegar o 1/27 e dividir ele por 1/3. É isso que o material está fazendo ali. E o resultado vai dar 1/9. Né? Por quê? Porque 27 dividido por 3 é igual a 9. Então, olha aqui, ele colocou, ó, 1/3 elevado a 3, 1/27. 1/3 ao quadrado é igual a 1/9. Todo mundo acompanhando comigo aí. 1/3 elevado ao expoente 1 é igual a quanto? Ó, 1/3. A 1/3. A 1/3, porque é só dividir por 1/3 de novo, né? Ó, que ele está fazendo com a setinha aqui, ó. 1/9 dividido por 1/3 vai ser igual a 1/3. Então, escrevam aí, ó, preencham, 1/3. Ok? Agora, 1/3 elevado ao expoente 0. É só dividir por 1/3 de novo. 1/3 dividido por 1/3 é igual a 1. Né? E todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso também é positivo. Ok? Todo número elevado a 0 é igual a 1. 1 sobre 1 é 1 mesmo. A gente só deixou em forma de fração. Tranquilinho? Agora, olha o último. Eu tenho 1/3 elevado ao expoente menos 1. Menos 1. O que ele está mandando eu fazer? Ele pega o número 1, que era o resultado anterior, e divide por 1/3. Divide por 1/3. Quanto que vai dar essa operação? Eu não entendi muito bem, Ronaldo. Vamos lá. A gente está seguindo um passo a passo aqui. Vamos por partes. Depois vai ter um método prático que é muito simples. Mas de início, olha, ele tinha 1/3 elevado a 3,
que é igual a 1/27. Beleza? Beleza. Depois, embaixo, veio 1/3 ao quadrado. 1/3 ao quadrado. Ok? A gente já sabe que 1/3 elevado a 2 dá 1/9. Mas ele apresentou esse resultado para nós como sendo o resultado da divisão de 1/27 dividido por 1/3. Bom, ele fez dessa maneira. Maravilha. Aí veio a terceira operação ali, 1/3 elevado a 1. Nós já sabemos, é óbvio, que 1/3 elevado ao expoente 1 é igual a 1/3 mesmo. Só que o exercício queria que a gente observasse que esse 1/3 poderia ser obtido da seguinte maneira. Pego o resultado anterior, que era 1/9, divido ele por 1/3, e aí esse resultado dá 1/3. Beleza? Beleza. Entendeu, Beleza. Lucas? Entendi. Ele está seguindo esse jeitinho de calcular aí, porque ele quer mostrar uma coisa, ele quer chegar no expoente negativo, por isso que ele está fazendo isso, tá? Então, depois desse resultado de 1/3 aqui que a gente achou, ele manda eu dividir de novo por 1/3. Tá vendo a setinha aqui? Ele manda eu dividir por 1/3 de novo. E quando eu divido de novo por 1/3, eu acho quanto vale a expressão 1/3 elevado a 0. Olha só, 1/3 elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Até aqui? Beleza. Tudo bem. É isso que ele está fazendo. Beleza. Ele está dividindo. Para poder chegar agora nessa expressãozinha aqui, ó. O último, 1/3 elevado ao expoente menos 1. 1/3 elevado ao expoente menos 1. E ele vai mostrar para nós que se eu pegar o resultado anterior, que era 1, e dividir por 1/3, que é o que está aqui, ó, que eu escrevi, 1, que era o resultado anterior, dividido por 1/3, vamos ver quanto que vai dar? Eu repito o primeiro número, que é o 1, ok? Repito o primeiro. Troco a operação de divisão para multiplicação e faço o que com a segunda fração? Inverte. Inverto. Então, será 1/3, vira 3 sobre 1. 1. O resultado dessa conta é 1 vezes 3, que é igual a 3. 3. 3 sobre 1, que é 3. Então, o resultado aqui, ó, 1/3 é igual a 3 sobre 1. Então, 1/3. Vamos lá. Isso aqui é difícil, que é matéria nova, hein? 1/3 elevado a menos 1 é igual a 3. 3 sobre 1. Observe que apenas invertemos a fração. Então, quando o expoente é negativo, é só eu inverter a fração. Estamos chegando lá, devagarzinho, tá? Foi só a primeira demonstração. Nós vamos ter outras, ok? Nós vamos ter outras. Vamos ver a letra B. Vamos ver a letra B. 5 meios elevado a 2 dá 25 sobre 4. Ok? Agora eu vou dividir por 5 sobre 2. E aí eu tenho o resultado de baixo. 5 sobre 2 elevado a 1 é igual a 5 sobre 2 mesmo. Ok? Se eu dividir por 5 sobre 2 de novo, vai dar 1. 5 meios elevado a 0 é igual a 1. Tranquilinho até aqui? Tranquilo. O jeito mais prático? Tranquilo. Tranquilo. Ó, vamos ver agora, ó. Agora eu tenho 5 sobre 2 elevado a menos 1. E eu posso responder isso como sendo o resultado anterior, que era 1, dividido por 5 sobre 2. Que vai me dar quanto? Repito o número 1, troco a operação para multiplicação e inverto o segundo. Não vai dar 2/5? Isso, vai dar 2/5. Olha o que aconteceu então como resultado aqui que eu vou escrever na fração ali, ó. Eu só inverti o número. Era 5 sobre 2,
Expoente negativo ficou o inverso da fração. Ficou 2/5. Deu para entender um pouquinho? Deu pra entender um pouquinho. Sim, Mas deu pra entender. tem um jeito mais prático, né, Ronaldo? Deu pra Mas tem um entender. jeito mais prático, fica tranquilo. Ah, tá. Ó, Isso daí é. Deixa eu encerrar essa chamada e aí vocês entram de novo para fazer só o último exemplo ali e a gente já termina essa aula. Tá ok. Beleza, então. Tá. Pode sair? Pode.